Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Beleza. Vamos para mais uma aula, tá? Hoje a gente vai falar sobre taxa de crescimento e teste da primeira derivada, tá bom? Para a gente falar sobre esses conceitos, vamos falar sobre crescimento e decrescimento de funções, tá? Esse é um conceito que intuitivamente a gente já vem conhecendo desde o início do nosso curso, né? Mas vamos ver aqui mais precisamente o que é uma função crescente, uma função decrescente, tá? Então vamos falar de crescimento e decrescimento. Então, deixa eu desenhar o gráfico aqui, um possível gráfico de uma função. Olha só. Intuitivamente, se eu perguntar para vocês se essa função é crescente ou decrescente, vocês vão me dizer que ela é o quê? Que ela é crescente, né? Por que vocês vão dizer que ela é crescente? Porque, pelo seguinte, ó, como é que eu sei que uma função é crescente do ponto de vista preciso, né? Do ponto de vista matemático, né? Então, é assim, se você pegar dois camaradas no domínio dessa função, no x1 e no x2, de maneira que o x2 seja maior que o x1, olha, eu estou tomando dois números no domínio dela, de forma que o x2 é maior que o x1, e eu percebo que a imagem do x2 é maior que a imagem do x1 pela função f. Então, f de x2 é maior que f de x1. Então, é isso que está acontecendo aqui. Estou tomando esse cara mais à direita, né, ele é maior do que o x1, e esse cara está mais acima do f de x1. Então, f de x2 é maior que f de x1. Isso aqui nos diz que a função é crescente. Então, quando uma função é crescente, isso aqui acontece. Se você toma dois pontos do domínio dela, de forma que um ponto é maior que o outro, então a imagem desse ponto que é maior que a imagem do outro ponto que é menor. Sempre que isso aqui acontece, a gente diz que a função é crescente. Tá? De modo análogo, se eu tenho o gráfico de uma função, ou se eu tenho uma função que satisfaz a seguinte condição, se eu tomar aqui, ó, que está o x1 e agora está aqui o x2, e agora f de x1 está acima, né? É maior que o f de x2, ó, f de x2. Então, eu estou tomando um x2 maior que um x1, esse é maior que esse, mas f de x2 é menor que f de x1. Aí, nesse caso, eu digo que a função é decrescente. F é decrescente. Aqui faltou. Aqui F é crescente. Tá bom? Então, essas são as definições de função crescente e função decrescente. Agora, ali no slide, bota lá no slide, por favor. Ali o slide aparece ainda ali, ó, função não decrescente e função não crescente. O que é uma função não decrescente? Uma função que, se você tomar um x2 maior que um x1, a imagem de f de x2 vai ser maior do que ou igual a f de x1. Então, uma função ser não decrescente significa que ela não decresce. Então, se ela não decresce, o que acontece com ela? Ela cresce ou ela se mantém constante em algum momento. Uma função não crescente é uma função que não cresce. Então, o que significa isso? Uma função não crescente é a função que ou só decresce, ou então ela decresce e em algum momento ela permanece constante. Tudo bem? Então, daí vem aquelas duas definições. Então, olha só, esses gráficos. Esse gráfico aqui é o gráfico da função maior inteiro, a função escadinha, né? A função escada, que alguns chamam. É um exemplo de uma função não decrescente. Observe, se a gente olhar da esquerda para a direita, né?
em relação ao eixo das abscissas, se eu olhar da esquerda para a direita. Então ela sempre permanece constante ou ela cresce, né? A cada intervalo ela dá um salto, daqui para cá ela dá um salto para cá, então ela cresce. Aqui ela permanece constante, aí ela cresce de novo, permanece constante, cresce de novo, e assim por diante. Então ela é uma função não decrescente. Ok? Essa outra função, e todo mundo já conhece, é uma função estritamente crescente. Então a função identidade ela é uma função crescente. Essa aqui é um exemplo de função não crescente. Ela não cresce, ela decresce e no máximo permanece constante em algum momento. Então ela é não crescente, tá bom? E aqui a menos x ao cubo, uma função decrescente, estritamente decrescente. Então esses são exemplos de funções crescente, decrescente, não decrescente. Tá claro, gente? Essas ideias, essas definições? Alguma dúvida? A gente precisa dessas definições para a gente prosseguir para o nosso teste da primeira derivada. Tá? Agora aqui é um exemplo de uma função que em uma certa parte do domínio dela ela é decrescente, uma outra parte do domínio dela ela é crescente. Então eu não posso afirmar em todo o domínio dela ela é o quê? Ela é crescente ou decrescente? Não é nenhum nem outro, né? Uma parte ela é decrescente, outra parte ela é crescente. Bom, então, muitas funções satisfazem essa condição. Uma parte do domínio delas, ela decresce, outra parte do domínio dela ela cresce, outra parte ela pode permanecer constante e assim por diante, tá bom? Alguma dúvida até aí? Não? Tá. Olha só, a gente chega nesse teorema, que é um teorema importante a respeito de intervalos de crescimento e decrescimento. Como é que eu sei que uma função é crescente ou decrescente olhando para a derivada dela? Aí nós temos esse teorema importante, tá? A gente vai dizer o seguinte, considere uma função contínua, lembrando que essa função é contínua em um intervalo fechado AB e diferenciável nesse mesmo intervalo, só que aberto, intervalo aberto AB, tá? Aí olha só, se a derivada dessa função, para todo x nesse intervalo, se a derivada dessa função é sempre positiva, significa que essa função é crescente. E se a derivada da função for negativa nesse intervalo, significa que ela é decrescente, né? Do ponto de vista da definição de derivada, né, a derivada da função é a taxa de variação da função, né, em cada ponto. Então, se a derivada da função ela é positiva, significa que a função está variando positivamente. Se ela está variando positivamente, significa que ela é crescente. E se a derivada for negativa, significa que a taxa de variação da função é negativa, ou seja, a função está variando negativamente e, portanto, ela tem que ser decrescente. Tudo bem? Mas vamos demonstrar esse teorema, né? Vamos demonstrar esse teorema. Por que se a derivada é positiva, a função é crescente, se a derivada for negativa, a função é decrescente, né? Então, do ponto de vista da definição de derivada, parece que faz sentido isso, né? Mas vamos provar isso matematicamente, né? Eu vou provar só um caso, tá? Eu sei, teorema. Nós sabemos que a função é contínua, no intervalo fechado AB, ela é derivável, no intervalo aberto AB, tá? E aí eu vou provar só o primeiro caso, porque o segundo caso é análogo, tá bom? Primeiro caso, se a derivada da função é positiva para todo x no intervalo AB, então isso aqui acontece. Então f é crescente no intervalo AB. Intervalo AB. Aí, segundo caso, não vou demonstrar, mas deixa eu escrever aqui. Se a derivada da função é negativa para todo x no intervalo AB, então isso aqui acontece. Então f é decrescente no intervalo AB. Tá bom? Vamos mostrar esse aqui. Bom, eu quero mostrar que a função é crescente. Se a derivada é positiva, a função é crescente. Como é que
Como é que eu faço para mostrar que uma função é crescente? Quando que uma função é crescente? Uma função é crescente quando nós tomarmos 2 pontos do domínio dela, de forma que um é maior que o outro, então a imagem desse primeiro tem que ser maior que a imagem do segundo. Essa é a definição de crescimento de função crescente, tá bom? Então vamos fazer isso. Então vamos tomar 2 pontos do domínio dela, né? No caso, ela está definida no intervalo AB, então vamos tomar nesse intervalo. Então tome x1 e x2 em AB, de modo que x1 é menor que x2. Então, se x1 é menor que x2, eu quero mostrar que f de x1 é menor que f de x2. E daí eu mostro que a função é crescente. Tá bom? Agora, olha só. Eu estou tomando esses 2 camaradas no intervalo AB. E eu sei que a função f ela é contínua em AB e derivável em AB. Se ela é contínua em AB e derivável em AB aberto, e eu estou tomando x1 e x2 no intervalo AB, então a função f ela também é contínua em x1, x2 fechado e derivável em x1, x2 aberto. Concorda? Porque o que a gente tem é isso aqui, ó. Está aqui o intervalo AB, ó. Aí eu estou tomando x1 aqui, ó. x1 aqui, x2 aqui, de modo que x2 é maior que x1. Né? Então, olha só. Se a função f é derivável e contínua no intervalo AB, então ela é derivável e contínua em x1, x2. Porque x1, x2 está dentro de AB. Ok? Então, note que f é contínua em x1, x2 fechado e derivável em x1, x2 aberto, pois o intervalo x1, x2 está contido no intervalo AB. Tudo bem? Até aí? Tá? Beleza. Agora, olha só. Nessas condições, quando nós temos uma função que é contínua em um intervalo fechado e derivável em um intervalo aberto, nessas condições, tem um teorema que nós vimos na aula passada que ele me diz que vai existir um cara aí em que a reta tangente desse cara é paralela à reta secante no intervalo. Que teorema é esse? TVM, né? Então, pelo TVM, olha, pelo TVM, existe um C qualquer no intervalo x1, x2, tal que o quê? Tal que a derivada da função no ponto C é igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Tudo bem? Eu vou passar esse x2 menos x1 para cá multiplicando. Ó, vai ficar assim, ó, f de x2 menos f de x1 é igual a derivada da função f no ponto C vezes x2 menos x1. Tudo bem até aí? Só para ser multiplicando. Agora, olha só comigo. Qual é o sinal dessa diferença? Essa diferença é positiva ou negativa? É positiva, né? Por que isso aqui é positivo? Porque x1 é menor que x2. Então, se eu passar o x1 para cá negativo, x1 menos x2 vai ser positivo. Ok? E qual é o sinal da derivada da função f nesse ponto C? Positivo, porque por hipótese, a derivada da função é maior que zero para qualquer cara no intervalo AB. Como eu estou tomando o C no intervalo x1, x2, e o x1, x2 está contido no intervalo AB, então o C está em AB. O ponto C ele está aqui, ó. É algum cara aqui nesse intervalo. Então, o C ele está aqui e, portanto, ele está aqui. Se ele está aqui, então a derivada dele é positiva. Tudo bem? Então, esse sinal aqui é positivo. Se eu estou multiplicando 2 caras positivos, o sinal disso aqui vai ser o quê? Positivo, né? Então, daqui eu tenho que f de x2 menos f de x1 é positivo. E se eu passar esse cara para lá, eu tenho que f de x2 é maior que f de x1, e era o que nós queríamos provar.
Eu queria provar isso. E daí a função f é crescente. Tudo bem? Então, se eu tomo, nessas condições, né? Nessas condições, se eu tomo dois caras no domínio da função de modo que x2 é maior que x1, acabei de concluir que a imagem do x2 é maior que a imagem do x1. Então, a função é crescente, que é a definição de função crescente que eu apaguei no quadro. Estava aí no quadro. Tudo bem? Aí eu deixo para vocês brincarem com a segunda. A segunda é a mesma coisa, você só vai usar... A única coisa que vai mudar, na verdade, é aqui, né? Porque... aqui, né? Porque o sinal da derivada no ponto C, no segundo caso, vai ser negativo. Né? E aí, quando eu multiplicar um número negativo com um número positivo, o resultado vai dar positivo. E, portanto, f de x2 vai ser menor que f de x1. Portanto, a função vai ser decrescente. Tá bom? É totalmente análoga à demonstração. Alguma dúvida, pessoal? Então, a partir de agora, olha só. Para que isso, professor? O que eu vou usar isso aí? Você vai usar isso na seguinte forma. Você tem uma função. Você olha para o sinal da derivada dela. Se a derivada dela em um certo intervalo for positiva, significa que a função nesse intervalo é crescente. Se a derivada da função em um certo intervalo for negativa, significa que a função nesse intervalo é decrescente. Pronto, é para isso que serve esse teorema. É para você saber quando que uma função vai ser crescente ou decrescente, olhando para o sinal da derivada dela. Tá bom? Então vamos exercitar agora. Olha só, essa função aí, ó. São bem simples. Vamos começar com uma bem simples. Função f de x igual a x ao quadrado. Como é que eu sei se essa função é crescente ou decrescente? Como é que eu sei onde ela é crescente e onde ela é decrescente, né? Vamos derivar. A derivada dela é 2x. Aí eu vou fazer agora o estudo do sinal. Lembra lá no início do curso? Que tinha para você estudar o sinal lá de equação quociente, equação produto, essas coisas? Pois é aqui que você vai usar esse troço aí. Lá no primeiro ano do ensino médio, vocês estudaram também. Na equação quociente, na equação produto, não sei mais o que, né? Essa daqui é bem simples. Aqui, a função 2x é uma função polinomial do primeiro grau, né? Vamos achar a raiz dela. 2x igual a 0. Se 2x é igual a 0, significa que x é igual a 0. Então, essa é a raiz da função, certo? Aí, como é que a gente estuda o sinal dela? Bota aqui a reta. Está aqui o 0. Tá aqui o 0. Olha só, como ela é uma função polinomial do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta crescente. Sim ou não? Tá? Crescente. Então, aqui, ela é positiva. E aqui, ela é negativa. Esse é o sinal da derivada. Tudo bem? Tá? Então, aqui ela é negativa, aqui ela é positiva. Se esse é o sinal da derivada, pelo teorema anterior, o que vai acontecer? Uma derivada nesse intervalo até o 0 é negativa, significa que a função f aqui nesse intervalo é decrescente. E como a derivada aqui é positiva, significa que a função f nesse intervalo é crescente. Pronto, tá bom? Então, você acabou de verificar os intervalos de crescimento e de decrescimento da função x ao quadrado, tá? Então, você coloca f é crescente em 0 e mais infinito, tá? Decrescente daqui para cá. F é decrescente em menos infinito e 0. Menos infinito até o 0 ela é decrescente. Tudo bem? Pronto, você acabou de verificar os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Alguma dúvida? Então você pega a derivada e estuda o sinal dela. Você vai ver onde a função é crescente ou decrescente. Tá? Próximo exemplo.
f de x igual a x à terceira. Vamos lá, vamos fazer essa. Vamos derivar. Derivada da função f. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Tá bom? Quando é igual a zero, para eu encontrar as raízes, eu só vou obter uma raiz, na verdade, né? X igual a zero. Tudo bem? Ok? Tá. Então vamos estudar o sinal dela. Olha só. Essa função aqui, ela é uma função polinomial do segundo grau. O gráfico dela é uma concavidade, é uma parábola côncava para cima, né? Concavidade voltada para cima. Então ele faz isso aqui mais ou menos, ó. Tudo bem? Significa o quê? Que o sinal dessa função 3x ao quadrado é sempre positivo. É sempre positivo. Está todo acima do eixo das abscissas, então é sempre positivo. Tá? E aí, isso significa o quê? Significa para a nossa função f o quê? Significa que ela cresce toda vez. Ela é sempre crescente. Tá bom? Diga. Por quê? O quê? É, tudo positivo. Está sempre acima do eixo das abscissas. Ah, está sempre acima do eixo das abscissas. Então, os valores da função são sempre positivos. Tá bom? Então, como é sempre positivo, aqui ela é sempre crescente. A função f. Então, f é crescente em R. Em todos os reais, essa função é crescente. O domínio dela são todos os reais. Tudo bem? Se você olhar para o gráfico da x ao cubo, o gráfico da x ao cubo ele é assim, ó. Aí esse é o gráfico da x ao cubo. Observe que ele é um gráfico sempre crescente. Belezinha? Alguma dúvida? Não? Beleza. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai tentar encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento de todas essas funções aí que estão no slide. Vamos para o próximo. Vamos achar intervalo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aí é derivar essa função, né? A primeira coisa que você tem que fazer aí é derivar essa função. Então, vamos derivar essa função, né? Então, a derivada dessa função aqui vai ser 12x ao cubo menos 12x ao quadrado menos 24x. Tudo bem? Tá? Agora eu te pergunto, como é que tu vai fazer o estudo do sinal dessa função? Como é que você vai saber onde essa função é positiva, onde ela é negativa? Como é que você vai fazer? Isso, vamos usar aí na equação. Como é que você faria? A primeira coisa que você faz é achar as raízes. Tá bom? Vamos achar as raízes dessa função. F', vou copiar tudo, né? Vou igualar isso aqui a zero. Tá? Igual a zero isso. Como é que você faz para achar as raízes? Só o 12? 12x, muito bem. Põe 12x em evidência, professor. Então aqui vai ficar x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Concorda? Olha só, esse vezes esse, 12x ao cubo. Esse vezes esse, menos 12x ao quadrado. Esse vezes esse, menos 24x. E agora? Agora, como eu tenho um produto,
igual a zero, então esse é igual a zero ou esse é igual a zero. Né? Então, primeiro caso, 12x é igual a zero. Daqui a gente já tira que x é igual a zero. Essa é a primeira raiz. Segundo caso, x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Quais são as raízes disso aí? Menos 1 e 2, né? 1 e 2. Soma 1, produto 2. Então, aqui as raízes são x igual a menos 1 e x igual a 2. Tudo bem? Alguma dúvida? Dúvidas? Não. Tá. Ok, então encontramos as raízes. E agora, como é que você faz para achar o sinal dessa função aqui? Ou dessa, né? Se você preferir. Que é f' de x também, né? Como é que você estuda o sinal dessa função? Gráfico? Tá, mas como? É essa quadrática, mas só dela? Porque a função, na verdade, é isso aqui, ó. Que a gente pode reescrever dessa forma. Então, eu posso, na verdade, estudar o sinal dessa e da interseção delas. É assim que a gente faz na equação produto. Né? Então, para eu estudar o sinal dessa função, eu estudo o sinal dessa parcela e, portanto, eu vou estudar no final a interseção desses sinais. Né? Então, vamos estudar o sinal da função 12x. A função 12x, a raiz dela nós vimos que é zero. A função 12x é uma função polinomial do primeiro grau, ela é crescente, o gráfico dela faz mais ou menos assim, então ela é positiva aqui e negativa aqui. Tudo bem? Agora, a função x ao quadrado menos x menos 2, quais são as raízes dela? Menos 1 e 2, então está aqui, ó. Menos 1 e 2, tá? Como que é o gráfico dela? Cavidade para cima, né? Parábola com cavidade para cima. Faz isso aqui assim, ó. Então, aqui agora ela é positiva para cá e negativa aqui, ó. Aqui, nesse intervalo, ela é negativa, está abaixo do eixo das abscissas. Tudo bem? E aí eu vejo a interseção desses dois. E aí eu vou obter o sinal da derivada da função. O sinal da derivada é o sinal da interseção do sinal desses dois polinômios, tá? Então, faz o jogo de sinal. Menos com mais dá menos, menos e menos mais e menos, menos, mais e mais, mais. Então, esse é o sinal. É assim que o sinal da derivada varia. Ok? Aí agora, eu vou lembrar do teorema anterior que nós falamos, que diz que se a derivada em um certo intervalo é negativa, a função é decrescente. Lembrando, gente, que todas essas funções que nós estamos trabalhando são funções contínuas e deriváveis em todo o domínio dela, né? Então, as hipóteses do TVM, ou desse teorema inicial, na verdade, que a gente viu, do sinal da derivada, estão satisfeitas para essas funções, tá? Daqui é negativa, decrescente. Positiva, crescente. Negativa, decrescente. Positiva, crescente, tá? Então, onde f é crescente? F é crescente nesse intervalo, ó, de menos 1 a 0, união esse outro intervalo, de 2 a mais infinito. Tá? E f é decrescente. F é decrescente decrescente onde? Nesse intervalo aqui, ó, de menos infinito a menos 1, união de 0 a 2. 0 a 2. Pronto, acabou. Tudo bem? Então, é assim que a gente vai verificar os intervalos de crescimento e ou decrescimento de uma função, tá? Letra D é a função 2 cosseno x mais cosseno ao quadrado de x
2 cosseno x mais cosseno ao quadrado de x com x em 0 e 2π, né? Tá, então, vamos lá. Derivada da função. Derivada de 2 cosseno de x. Derivada de 2 cosseno x. Vou tirar esse fone aqui, eu acho que ele não está deixando eu ouvir vocês. Derivada de 2 cosseno x? Menos 2 seno x. Obrigado. Menos 2 seno x. Mais. Derivada de cosseno ao quadrado de x. 2 cosseno x menos seno x. Ok? Eu tenho que explicar por quê? Não? Alguém não entendeu? Se não entendeu, pergunta. Tá, então, 2 cosseno x vezes menos seno x. Aí, para ficar bonitinho, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar menos 2 seno x, ó, menos 2 seno x em evidência. Menos 2 seno x vezes. Quando eu ponho ele em evidência aqui, fica 1. E aqui fica cosseno x. Essa aqui é a função f. A derivada da função f. Tudo bem? Agora a pergunta que eu faço é: como é que você estudaria o sinal dessa função? Olha bem para essa função. O sinal dessa função, ele depende de que parte dessa função? De que parcela daquele produto ali? E a derivada é menos 2 seno x vezes 1 mais cosseno x. Então, o sinal dessa derivada, o sinal dessa função, varia em função de qual dessas parcelas? Só dessa, das duas, de nenhuma. Oi? Só do menos 2 seno? Muito bem. Qual é o seu nome, filha? Rebeca? Rebeca, obrigado, Rebeca. Olha, o que a Rebeca disse? A Rebeca disse, professor? Disse, pessoal, professor, isso aqui, o sinal dessa função só depende dessa parcela. Por quê, Rebeca? Porque isso aqui é sempre positivo. Por quê? Porque a função cosseno, ela não está entre menos 1 e 1. Então, se eu somo 1 ao cosseno, então a função 1 mais cosseno vai estar entre 0 e 2. O gráfico dela é assim, ó. O gráfico do cosseno, ele é assim, ó. Está entre menos 1 e 1. Isso aqui do cosseno x. Se eu somo 1, ele é deslocado uma unidade. Então, ele vai... Esse cara que estava aqui no menos 1, ele vem para cá. E esse cara que estava aqui, ele vem para cá, no 2. Então, ele faz isso aqui, ó. Ele vai ficar todo acima do eixo das abscissas e, portanto, isso aqui é sempre maior do que ou igual a 0. Isso aqui é positivo. Tudo bem? Então, na verdade, o sinal da derivada depende só desse camarada aqui. Menos 2 seno x. Alguma dúvida? Agora, a função seno, eu sei estudar o sinal dela, né? Olha para o gráfico da função seno. Deixa eu colocar aqui embaixo. O gráfico da função seno, ele é assim, ó. Aqui 0, π sobre 2, aqui π, 3π sobre 2, aqui 2π, 0 aqui, na verdade. Aqui é 1, aqui é menos 1. Tudo bem? Esse é o gráfico do seno. Ok? Onde a função seno é positiva aí? Intervalo onde a função seno é positiva? De 0 a π. Onde ela é negativa? De π a 2π, tá? Mas aqui é a função seno, gente? Não, é menos 2 vezes a função seno. Esse menos, ele reflete o que era positivo passa a ser negativo, o que era negativo passa a ser positivo. Então, se a função seno, ela é positiva de 0 a π, então a função menos 2 seno, ela vai ser negativa de 0 a π. Ok? De modo análogo, se a função seno é negativa de π a 2π, a função menos 2 seno x vai ser positiva de π a 2π. Belezinha? Então,
a derivada da função, aqui, ó, zero, vou colocar só o π e o 2π, que são os pontos que me interessam, né? Daqui para cá, ela seria positiva, mas com esse sinal negativo, ela fica negativa aqui. Tudo bem? Daqui para cá, ela seria negativa, mas com esse sinal negativo, ela fica positiva. Então, esse é o sinal da derivada. Belezinha? E, portanto, a função f vai decrescer nesse intervalo e crescer nesse outro intervalo. Aí é só escrever. Função f é decrescente de 0 a π e crescente de π a 2π. Pronto. Tudo bem? Alguma dúvida? Beleza. Então, esse aí é o exemplo do item D de dado. Função E. Função do item E, né? Item E. F de x igual a 4x ao quadrado mais 1 sobre x. Tá? Vamos derivar. Mas olha só, aqui é sempre interessante, eu não fiz nas outras porque já era óbvio, já era evidente. Mas observe, os domínios de todas essas funções que nós fizemos, desses exemplos anteriores, eram sempre os reais, com exceção desse aqui que era o intervalo 0 e 2π que ele te deu. Tá? É sempre importante você olhar para o domínio das funções. Qual é o domínio dessa função aqui? Os reais menos o zero, sim ou não? Os reais menos o zero, tá? Deixa isso aí que vai ser importante para a gente. Agora vamos derivar essa função. Derivada de 4x ao quadrado, 8x. Derivada de 1 sobre x. Menos 1 sobre x ao quadrado. Muito bem, obrigado. Tá? É só você escrever 1 sobre x como x a menos 1. E a derivada disso aqui vai ser menos x elevado a menos 1 menos 1. É menos x elevado a menos 2, que é menos 1 sobre x ao quadrado. Tá bom? Para quem não lembrar. Belezinha? Então, dá isso, né? Agora a gente tem que estudar o sinal desse troço aqui. Como é que você faz? Isso aí, do jeito que tá, não tá bonitinho, né, ainda. Você pode melhorar isso aqui escrevendo assim, ó. A derivada dessa função vai ser 8x ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado. Agora fica melhor. Piorou? Parece que piorou? Não, melhorou. Vai por mim. Agora, para eu estudar o sinal dessa derivada, eu tenho que estudar o sinal dessa função de cima e o sinal dessa função de baixo, que é um quociente de funções. Depois eu tiro a interseção. Só que o sinal dessa função de baixo é sempre o quê? Positivo, porque é um polinômio quadrático, x ao quadrado. Uma potência de expoente par, tá? Então, x ao quadrado, isso aqui é sempre positivo. Então, o sinal da derivada vai variar de acordo com esse cara. Mas eu vou continuar colocando esse cara aqui só para vocês verem uma questão, tá? Então, como é que eu faço para encontrar a raiz dessa parcela de cima, desse polinômio de cima, né? 8x ao cubo menos 1, 8x ao cubo menos 1 igual a 0. Isso aqui é x ao cubo igual a 1/8, então x é meio. Tudo bem? Né? Passa 1 para cá, 8 passa dividindo, raiz cúbica de 1/8 é meio. Tá? Agora, como é que a gente estuda o sinal disso aqui? Isso aqui é um polinômio cúbico, né? Então, o sinal dele vai ser assim, né? 8x ao cubo menos 1, isso aqui vai ser assim, ó. A raiz deu meio.
Aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo. Tá bom? Aquele zigue-zague. Agora, observe uma coisa. Vou colocar o sinal do x ao quadrado. X ao quadrado. A raiz de x ao quadrado é zero, mas bem aqui eu vou colocar a bolinha aberta. Zero. Isso aqui é polinômio, uma potência de grau par, então ela é sempre positiva. Tudo bem? Agora, por que eu coloquei a bolinha aberta? Porque não está no domínio da função. X igual a zero não está no domínio da função. Isso é importante você olhar para o domínio da função. Tá bom? E aí, se eu olhar para a interseção, aí eu olho para o sinal da derivada, que é zero. Na verdade, eu coloquei esse zero aqui embaixo do meio, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu colocar esse zero bem aqui assim. E o meio aqui. Então aqui, ó, menos e mais dá menos, menos e mais dá menos, mais e mais dá mais. Tudo bem? Então, a função f, ela vai variar da seguinte forma. Aqui ela decresce, aqui ela decresce e aqui ela cresce. Belezinha? Então, presta atenção, f é decrescente. Eu vou anotar bem aqui porque aqui embaixo não dá mais. F é decrescente. Como é que você vai escrever? Onde a função é decrescente? Ela é decrescente de menos infinito até o zero, união do zero a meio. Não vai colocar, presta atenção no detalhe, não pode colocar de menos infinito até meio, porque o zero não está do domínio. Você tem que tirar o zero do domínio. Então é daqui, menos infinito até aqui, daqui até aqui. Só que o zero não entra no domínio. Tá bom? Então a função é decrescente aí, e a função é crescente. É crescente aonde? Ela é crescente de meio a mais infinito. Tá bom? Pronto. Só isso. Ok? Alguma dúvida? Né? Olha aqui o gráfico de algumas dessas funções. Ó. Isso aqui é o gráfico do item C, tá? Observe que confirma aí, né? Ela decresce até o menos 1, ela cresce até o 0, ela decresce até o menos 2 e cresce daí em diante, que foi isso aqui, ó, que a gente viu. Olha, decresce, cresce, decresce e cresce. Tá bom? Esse é o gráfico da função do item C. Esse aqui é o gráfico da função do item D de Dragon Ball. Olha, 2 cosseno x mais cosseno ao quadrado de x. Tá? Observe que ele decresce até o π e cresce até o 2π. Do π até o 2π. Tá bom? Aqui eu acho que não tenho... Deixa eu colocar aqui no GeoGebra o gráfico dessa outra função aí. Ó. É a função... quatro x ao quadrado mais 1 sobre x. Olha só o gráfico da função, ó, dessa função aqui. Até o zero ele só decresce. Do zero até o meio ele só decresce. E do meio em diante ele cresce. Observe que a função, mais uma vez, não está definida em x igual a zero, tá bom? Alguma dúvida? Não? Vamos para a próxima. Olha só, esse é o teste da primeira derivada. Para que serve o teste da primeira derivada? Para a gente verificar os pontos de máximo e de mínimo locais de uma função. Tá? E a gente vai precisar do sinal da derivada também. Olha só. Suponha que um certo ponto seja um ponto crítico de uma função. O que é um ponto crítico mesmo de uma função?
é o ponto onde a derivada se anula ou a derivada não existe. Cuidado, muito cuidado, tá? Porque às vezes o cara só olha para onde a derivada se anula e esquece os pontos onde a derivada pode não existir. E aí ele pode errar, tá? Então, olha só. Se o sinal da derivada mudar de positivo para negativo em um certo ponto crítico, significa que esse ponto crítico é um ponto de máximo local. Se o sinal da derivada passar de negativo para positivo, aí esse ponto crítico vai ser um ponto de mínimo local. Se der igual a zero, porque pode ser que o valor da derivada em um ponto crítico dê zero, aí o teste é inconclusivo. Ele pode ser de máximo, pode ser de mínimo, pode não ser nem de máximo nem de mínimo, tá? Vai ser inconclusivo. Tá? Mas o teste da primeira derivada é esse. Então, olhando para esses exemplos aqui, ó, aqui esse ponto aqui pelo teste da primeira derivada, ele é um ponto de quê? De mínimo local. Passou de negativo para positivo, mínimo local. Esse aqui, máximo local. Passou de positivo para negativo, máximo local. Esse aqui, mínimo local. Então, para a gente verificar agora os pontos de máximo ou de mínimo locais de uma função, você vai fazer o mesmo que a gente acabou de fazer. Você vai estudar o sinal da derivada da função, né? Você acha o ponto crítico primeiro, né? Que derivada igual a zero, que é calcular as raízes, como a gente viu, ou os pontos onde a derivada não existe. Aí, você estuda o sinal da derivada, vai olhar os intervalos de crescimento e decrescimento, e a partir daqui você vai determinar os pontos de máximo ou de mínimo locais. Tá bom? Esse aqui, por exemplo, ponto de mínimo. Ponto de mínimo local. Tá bom? Esse aqui, por exemplo, ponto de mínimo local. Esse aqui não é nada, porque esse aqui nem no domínio da função está. Tá bom? Então tem que ter cuidado. Alguma dúvida, galera, até aí? Então vamos exercitar. Olha só. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento da função f de x igual a 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 36x e seus extremos relativos. Tá? Quando eu peço os extremos relativos, eu estou querendo os pontos de máximo e de mínimo locais da função. Tá? Bora colocar aqui a função. F de x igual a 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 36x. Tá? Então vamos lá. Por enquanto a gente vai fazer tudo que a gente fez nos exemplos anteriores. Tá? Vamos derivar a função. A derivada disso aqui vai dar 6x ao quadrado mais 6x menos 36. E agora a gente vai achar os pontos críticos da função, que são os pontos onde a derivada se anula ou não existe. Observe que o domínio dessa função são todos os reais, da derivada também. A derivada existe em qualquer ponto do domínio da função f. Tá bom? Só que aí eu preciso agora olhar onde a derivada se anula, então. Né? Então vamos igualar isso aqui a zero. Né? Igualando isso aqui a zero, observe que eu posso simplificar tudo por 6, né, para facilitar a nossa vida. Vai ficar x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero. Quais são as raízes disso aqui? Menos 3 e 2. Certo? Soma da menos 1, produto da menos 6. Menos 3 e 2. Ok? Essas são as raízes, são os pontos críticos dessa função. Tá? Agora a gente vai estudar o sinal. Estudar o sinal dessa função f. F', né? A derivada da função f. Vou colocar bem aqui. Ó. As raízes são menos 3 e 2. Observem que isso aqui é um polinômio quadrático. Né? Com cavidade voltada para cima. Então ele faz isso aqui, ó. Então, aqui ele é positivo, aqui ele é negativo e aqui ele é positivo. Tá bom? E aí a função f vai ser dada pelo que? O sinal, a variação dela, né? Menos 3, 2. Aqui ela cresce, aqui ela decresce, aqui ela cresce de novo.
Ok? Então a função f, ela é crescente. Deixa eu anotar aqui. F é crescente. Ela é crescente em menos infinito até menos 3, união do 2 a mais infinito. E ela é decrescente de menos 3 a 2. E daí, pelo teste da primeira derivada, pelo teste da primeira derivada, que foi o teorema que nós vimos anteriormente, x igual a menos 3 é o quê? Esse cara aqui é o quê? Máximo o quê? Local. É máximo local. E x igual a 2 é mínimo local. Pronto. Então, o teste da primeira derivada, galera, ele serve exclusivamente para você verificar se os pontos críticos de uma função são pontos de máximo ou de mínimo local. Tá bom? Pode ser que não seja nem máximo nem mínimo, mas a gente vai chegar a ver ainda alguns exemplos. Mas é com ele que a gente vai verificar isso. Quer dizer, é com ele, e a gente pode também usar o teste da segunda derivada, como vocês vão ver na próxima aula, tá? Mas hoje é só o teste da primeira derivada. Alguma dúvida, pessoal? Não? Olha, esse aqui é o gráfico dessa função. Função 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 36x. Esse é o gráfico dela. Tá? Observem que ela cresce até o menos 3, decresce do menos 3 ao 2 e cresce do 2 em diante. Tá? Então, o menos 3 é máximo local, o 2 é mínimo local. Observem que eles não têm, essa função ela não tem ponto de máximo nem de mínimo absoluto. Né? Ela continua crescendo para cá, para a direita do 2 e continua decrescendo ali, se a gente for andando cada vez mais à esquerda do menos 3. Tá bom? Ela não tem ponto nem de máximo nem de mínimo local. Vamos para a próxima. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Olha só essa função. X ao quadrado vezes z elevado a menos x. Né? E também os extremos relativos dela. F de x, x ao quadrado vezes z elevado a menos x. Tá? Então, vamos lá. Quem é o domínio dessa função? Todos os reais. Tá? O domínio dela são todos os reais. E a derivada dela? Vamos lá. Aqui eu tenho um produto. Tá? Então eu tenho que usar a regra do produto, né? Derivada do produto. Vamos lá. Você deriva a primeira, que dá 2x, multiplica pela segunda, que é e elevado a x, e soma com a primeira, que é x ao quadrado, multiplicado pela derivada de e elevado a menos x. Qual é a derivada de e elevado a menos x? Menos e elevado a menos x, né? Por quê? Porque a derivada de e elevado a menos x é a própria, só que eu tenho que multiplicar pela derivada de menos x pela regra da cadeia. Derivada de menos x é menos 1, por isso que apareceu esse menos aqui. Cuidado, tá? Do jeito que está aí, é melhor a gente mexer um pouquinho nela, não é? Dá para pôr alguma coisa em evidência, galera? O quê? O que dá para pôr em evidência? Dá para pôr x elevado a menos x em evidência. Né? Olha, eu vou pôr aqui, ó, x vezes z elevado a menos x em evidência. Quando eu ponho ele em evidência, o que vai ficar? Aqui, isso aqui soma e sobra 2. Aqui fica negativo e aqui sobra um x aqui, ó. Pronto. Tá bom? Isso aqui, ó, vezes 2 dá isso. Isso aqui vezes menos x, ó, menos x vezes x dá menos x ao quadrado. Esse menos via para cá, né? Menos x ao quadrado e elevado a menos x. Tudo bem? Então, essa daí é a derivada da função f. Agora, pontos críticos. Esse que existe para todo x, então eu vou olhar onde essa derivada se anula. Ok? Agora, presta bem atenção.
Isso aqui, pessoal, independentemente do valor de x que vocês colocarem aí, isso aqui é sempre estritamente positivo. Isso nunca vai dar zero e nunca vai ser negativo. Então isso aqui não interfere no sinal da derivada. O que vai fazer o sinal da derivada, o sinal dessa função variar ou mudar? Esse x e esse 2 menos x. Tudo bem? Então são eles que a gente vai estudar, sinal. Olha só. Para que isso seja igual a zero, 2 menos x tem que ser igual a zero, e portanto x vai ser igual a 2. Ou x é igual a zero. Ou esse é igual a zero, ou esse é igual a zero. Isso aqui nunca vai dar zero. Tudo bem? Agora vamos estudar o sinal. Olha só. Vou fazer aqui em cima. Vamos começar pelo fator 2 menos x. A raiz de 2 menos x é quem? Que a gente acabou de achar aqui. 2. 2. Observem. Agora preste atenção. Esse termo aqui é uma função de que tipo? Polinomial do primeiro grau. Crescente ou decrescente? Decrescente, cuidado. Decrescente. Então agora o gráfico dessa aí faz assim, ó. Então aqui ela vai ser positiva e aqui ela vai ser negativa. Tudo bem? Cuidado. Tá? X. Esse outro termo aqui, ó, x. A raiz dele, x igual a zero. Tá? Agora, esse aqui é uma função polinomial do primeiro grau crescente, tá? O gráfico faz assim, ó. Aqui é positivo e aqui é negativo. Tudo bem? Daí eu pego a interseção e vou obter o sinal da derivada da função. Aqui está zero, aqui está 2. Aí observem. Mais e menos, menos. Mais e mais, menos e mais, menos. Tá? Então, isso se reflete na função f da seguinte forma. Aqui ela decresce, aqui ela cresce, aqui ela decresce. Ok? Ou faz o desenho, ou então você justifica de alguma outra forma. Qual seria uma forma uma forma alternativa para justificar o sinal dessa função? Pois é, então é bom desenhar. Ou escrever, né? Aí você vai falando, como o sinal de 2 menos x é positivo entre zero, entre menos infinito e zero. Aí tem que ir descrevendo passo a passo. Ou fazer o sinal assim que é melhor. Tá bom? Aí, então, f é decrescente onde? Decrescente de menos infinito a zero, união de 2 a mais infinito. Decrescente onde? De 0 a 2. Pelo teste da primeira derivada, x igual a 0 é ponto de mínimo local. E x igual a 2 é ponto de máximo local. Aí isso aí você tem que descrever, tá? F crescente de 0 a 2. F decrescente de menos infinito a 0, união de 2 a mais infinito. Olha, não sei se vocês já perceberam, eu sempre coloco os intervalos abertos. Tá? Você coloca os intervalos abertos mesmo. Tá bom? Porque esses pontos aqui, por exemplo, x igual a 0, é o ponto de interseção, é o ponto onde a derivada muda de direção, de negativo para positivo. Então, não preciso colocar ele como fazendo parte de algum desses intervalos. Na verdade, nesse caso aqui, pelo teste da primeira derivada, né, x igual a 0 é mínimo local. E x igual a 2 é máximo local. Tá bom? Alguma dúvida?
Olha o gráfico dessa função. A gente vai aprender a esboçar gráfico dessa função aí. Tá bom? Observe que com esse estudo aqui, a gente já tem mais ou menos uma noção do comportamento dessa função. Ela vem de algum lugar, ela decresce até o 0, depois ela cresce até o 2, depois decresce. Né? Aí se eu estudar, por exemplo, se eu olhar o valor da função nos pontos de máximo e de mínimo, eu já sei onde estão esses pontos no plano cartesiano. Então, já sei até onde ela vai decrescer, onde ela vai crescer, onde ela vai decrescer de novo. Aí, no caso do gráfico daquela função, bota lá para a gente. Se eu estudar o sinal, bota lá para a gente, por favor. Se eu estudar o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, eu vou ver que eu vou ter uma assíntota horizontal, a reta y igual a zero, que esse limite vai dar zero. E se eu estudar o limite dessa função quando x tende a menos infinito, eu vou ver que ele explode, ele vai para mais infinito. Tá bom? E aí a gente vai ver na próxima aula a respeito da concavidade dessa função. Onde ela é côncava para cima, onde ela é côncava para baixo. E aí a gente vai conseguir modelar melhor ainda o formato dessa função. E a partir daí a gente consegue esboçar o gráfico dela. Tá bom? Vocês vão ver isso, é bem legal. Belezinha, tá? E essa aqui? Os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função aí. Mais uma aqui. Crescimento e decrescimento dessa função aí. Vamos lá. Olha só, a função é a função f de x igual a x sobre x ao quadrado mais 1. Então, qual é o domínio dessa função, gente? Todos os reais? Menos 1 e menos 1, tem certeza, Douglas? Só o menos 1. Na verdade, o domínio dessa função, Douglas, são todos os reais. Isso aqui nunca zera. Se eu tentar zerar isso, ó, x ao quadrado mais 1 é igual a 0. X ao quadrado é igual a menos 1. Aí quando eu for tirar a raiz, não tem raiz de número negativo. Cuidado. Isso aqui, na verdade, isso aqui é sempre diferente de 0, para qualquer valor de x real. Então, o domínio dessa função aí são todos os reais. Tudo bem? Tá? Agora vamos derivar. Derivada dessa função. Derivada da primeira dá 1. Tem que usar a regra do quociente, tá? Derivada da primeira dá 1 vezes a segunda, mais ou menos, menos a primeira. Derivada da segunda é 2x sobre o quadrado da segunda. Belezinha? Tá? Arruma, né? Vamos arrumar ela. Isso aqui vai ser... Observe, aqui está x ao quadrado mais 1, né? Porque esse 1 não vai interferir. X ao quadrado mais 1. Aqui vai ficar menos 2x ao quadrado. Então vai ficar aqui, ó, 1. X ao quadrado menos 2x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então essa é a derivada da função. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá. Agora vamos olhar para os pontos críticos. Derivada é zero ou não existe? Ela vai existir para todo mundo. Isso aqui nunca vai dar zero. Tudo bem? Onde ela vai ser zero? Igual a zero. Para que isso seja zero, o numerador tem que ser zero. Então, 1 menos x ao quadrado tem que ser zero. Daí, agora sim, o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. Então, x é mais ou menos 1. Então, 1 e menos 1 são os pontos críticos. Tudo bem? Tá bom? 1 e menos 1 são os pontos críticos. Então, vamos estudar o sinal, né? Olha só. Observem. O sinal da derivada, ele não vai depender desse cara de baixo. Porque isso aqui vai ser sempre positivo. Né? Ó, x ao quadrado, qualquer valor de x ao quadrado é positivo. Quando você soma mais 1, continua positivo. Você eleva ao quadrado, continua positivo. Então, o de baixo sempre positivo. O que vai fazer o sinal da função derivada variar é o fator 1 menos x ao quadrado. Tudo bem? Então, o sinal da derivada vai variar de acordo com 1 menos x ao quadrado.
As raízes de 1 menos x ao quadrado são 1 e menos 1, como nós vimos. 1 e menos 1. Tá bom? Isso aqui é uma parábola côncava para baixo. Então o gráfico faz assim, ó. Então aqui ele é positivo, aqui ele é negativo e aqui ele é negativo. Ok? Então isso faz com que a função f varie da seguinte forma. Aqui ela decresce, aqui ela cresce, aqui ela decresce. Belezinha? Tá bom? Então, escrevendo, né? F é crescente de menos 1 a 1. F é decrescente de menos infinito a menos 1, união de 1 a mais infinito. Aí, pelo teste da primeira derivada, x igual a menos 1 é mínimo local. E x igual a 1 é máximo local. Belezinha? Alguma dúvida? Dúvidas? Não? Beleza. Olha o gráfico dessa função aí, ó. Vamos aprender também a esboçar o gráfico dessa função, tá? Se eu estudar os limites dessa função quando x tende a mais infinito e a menos infinito, isso vai dar zero. Significa que y igual a zero vai ser uma assíntota horizontal. Tá bom? Então, olha só. Esse cara aqui vai ser um ponto de máximo local e esse de mínimo local. E, na verdade, quando a gente olha para o gráfico, a gente percebe que, na verdade, esse ponto é o ponto de máximo global. E esse é o ponto de mínimo global da função. Tá? Porque ela vai se aproximando de zero aqui, né? Vai se aproximando de zero. Tá bom? Beleza. Oi? Não entendi. Por que global? Porque é o maior de todos. Quando, nesse caso aqui, por exemplo, aqui, esse aqui é um ponto de máximo local. Que local? Porque ele só é o máximo, ele só é o maioral perto dele. Longe dele, ó, aqui tem uma galera que é mais alta que ele, né? Maior que ele. Aqui não. Aqui ele é perto dele, ele é maioral, e se eu comparar com o domínio todo da função, ele continua sendo o máximo global. E esse aqui é o mínimo global, tá bom? Oi? Global e absoluto é a mesma coisa. Global e absoluto é a mesma coisa. Aí relativo e local é a mesma coisa. Então, quando eu falar máximo... vocês estavam confundindo global, Desculpe. Então. Máximo global ou máximo absoluto é a mesma coisa, tá? Máximo local ou máximo relativo é a mesma coisa, tá bom? Essa função aqui determina o intervalo de crescimento ou decrescimento dessa função aí, ó. E seus extremos relativos, caso eles existam. Né? Olha só, essa função aí ela é curiosa. Essa daí a gente sabe como é o gráfico dela, né? Mas vamos tentar fazer ela usando o que a gente já sabe aí do teste da primeira derivada. Vamos ver se funciona. Olha só. Presta bem atenção nesse exemplo. É um exemplo curioso. Função f de x igual a raiz de x. Olha só, quem é o domínio dessa função? Já os positivos, né? Do zero, incluindo o zero até mais infinito. Tá? Esse é o domínio dessa função. Tá bom? Agora, olha só, quem é a derivada dessa função? 1 sobre 2 raiz de x. Qual é o domínio da derivada dessa função? Todos reais? Positivos, com exceção do zero. O zero ele não entra aqui. Olha aqui, ó, aberto aqui, ó. Aqui está fechado. Está aberto. Tudo bem? Agora olha só. Se eu tentar encontrar os pontos críticos dessa função, são os pontos onde a derivada não existe ou se anula. Ela só não vai existir nos negativos ou no zero. Só que os negativos, eles não estão no domínio da função. Concorda?
Então, só quem não está aqui, que está no domínio da função, é quem? É o zero. E além disso, quando eu tento igualar isso aqui a zero, qual é o valor de x que faz com que isso aqui tudo zere? Não tem. Não tem nenhum x que vai fazer essa fração aqui dar zero. Ok? Tudo bem? Agora, o sinal dessa função derivada aqui, 1 sobre 2 raiz de x, ele vai ser sempre o quê? Positivo. Essa raiz aqui sempre é positiva, meio é positivo, então isso aqui sempre vai ser positivo. Então, nós temos um negócio desse tipo aqui, ó. Quando a gente for olhar para o sinal da derivada, preste atenção. Aqui no zero, na derivada, que o zero ela não entra. E daqui em diante ela é positiva. Aqui não tem sinal, ela não está definida aqui. Então, como é que eu iria usar o teste da primeira derivada para saber se esse ponto é máximo ou mínimo local? Não dá. Porque o teste da primeira derivada ele é bem claro. Você usa ele quando o sinal da derivada da função muda de positivo para negativo ou de negativo para positivo. Aqui não há mudança de sinal. Para o lado esquerdo do zero, nem tem sinal. A função nem está definida aqui. Então, não consigo usar o teste da primeira derivada aqui. Então, como é que eu saberia se esse ponto, se essa função ela é crescente ou decrescente? Tá, eu sei que ela vai ser crescente aqui, ó. Eu sei que daqui para cá ela vai crescer, ó. Porque aqui é positivo o sinal da derivada. Mas eu não sei se esse ponto x igual a zero, que está no domínio da função, eu não sei se ele é ponto de máximo ou de mínimo local. Porque eu não tenho sinal da derivada antes dele. Vocês estão entendendo o problema? Tá? Então, como é que a gente faz para verificar se esse ponto é ponto de máximo ou de mínimo? Ou se ele não é nada? Na verdade, olha só, isso aqui a gente sabe que é sempre positivo. Certo? Então, se eu pegar qualquer x maior que zero, eu sei que raiz de x é maior que zero. Raiz de x que na verdade é a função, né? Eu sei que f de x, que vai ser raiz de x, vai ser maior que f de zero, que é zero. Então, olha só, se eu tomar qualquer cara maior que zero, a imagem desse cara pela função vai ser maior que a imagem de zero. Isso aqui é definição de quê? De função crescente. A função f é sempre crescente, como nós vimos aqui. Né? Só que, se eu for calcular f de zero, como eu já mostrei aqui, f de zero é zero. Então, significa que o primeiro ponto do domínio dessa função, a imagem dele é zero, e depois dele, todos os outros valores são maiores que ele. Significa que esse ponto é o quê? Mínimo global, ou absoluto, na verdade. Ele é local? Ele é, mas ele é, na verdade, mínimo global ou absoluto. Porque o primeiro ponto do domínio da função, a imagem dele é zero. E todos os outros pontos são maiores que ele. As imagens de qualquer ponto maior que zero, as imagens desse ponto é maior que a imagem de zero. Então, o gráfico faz isso aqui, ó. Ele parte aqui e faz isso aqui, ó. No zero, a imagem da função é zero. E para qualquer valor maior que zero, a imagem de qualquer valor maior que zero vai ser maior que f de zero. Essa função ela é estritamente crescente, na verdade. E, portanto, esse ponto é um ponto de mínimo local e, na verdade, global. Mas isso a atenção que eu falei, a curiosidade desse exemplo é a seguinte: nós não concluímos isso a partir do teste da primeira derivada. Porque para a gente usar o teste da primeira derivada, nós precisamos do sinal da função em ambos os lados do ponto crítico. Antes e depois, para saber a mudança do sinal. Ali não houve mudança. Tá bom? Para fechar, vamos resolver esse exercício aqui, esse problema. Presta atenção. Tirei essa questão lá do gráfico, lá do livro do Stuart. Tá? Olha só. O gráfico da derivada de uma função f está representado abaixo. Esse gráfico aí é o gráfico da derivada de uma função. Tá? Na letra A. Em quais intervalos a função f é crescente ou decrescente? Vamos olhar só para a letra A primeiro. Deixa aí o gráfico para eles. Lembre-se da definição, tá?
Onde a função f é crescente aí, pessoal? Diga lá, quais intervalos ela é crescente? De 0 a 1. Só? Não, deixa lá o gráfico para eles. De 3 a 5, só? Tem mais algum? Só. Então tem uma união. E decrescente? De 1 a 3 e de 5 a 6. Muito bem, então vocês entenderam o porquê. Por que que isso está acontecendo, professor? Por que esses intervalos são esses os intervalos de crescimento e decrescimento? Porque para eu saber os intervalos onde a função é crescente ou decrescente, eu olho para o sinal da derivada. Se a derivada for positiva, a função é crescente. Se a derivada for negativa, a função é decrescente. O gráfico, bota lá, o gráfico que ele nos deu é o gráfico da derivada. Onde aquela função derivada é positiva? Onde o gráfico está acima do eixo das abscissas? Em qual intervalo? Ou quais intervalos? Aí está, do 0 até 1. Aqui está acima do eixo das abscissas, então a derivada é positiva. Do 3 até o 5. Está acima, então aqui é positivo. Então, nesses dois intervalos, a função f é crescente. Onde a derivada é negativa? Daqui para cá ela é negativa e daqui para cá ela é negativa. Então, nesses intervalos, a função f é decrescente. Deu para entender? Agora, a letra B. Em quais valores de x a função tem um mínimo ou um máximo local? A letra B. Saber onde é o máximo local ou os máximos locais da função e o mínimo local ou os mínimos locais da função. Máximo local, vou começar pelo máximo. 0 e 4? 0 e 4. Mais alguém? Mínimo local. Não, eu quero o máximo ou o mínimo local da função f. É da função f. Lembrando que esse gráfico é o gráfico da função? Esse é o gráfico da derivada. Vou repetir, vou apagar aqui. Quais são os pontos de máximo local da função? 1, 3 e 5. Prestem atenção na definição, gente. O teste da primeira derivada diz o quê? Como é que eu sei, pelo teste da primeira derivada, quando um ponto é um ponto de máximo local? Quando o sinal passa de positivo para negativo no ponto crítico. E quando que é mínimo local? Quando passa de negativo para positivo. Agora me digam lá, qual é o ponto de máximo local? Ou quais os pontos de máximo local? 1 e 5, muito bem. E qual é o ponto de mínimo local? 3, muito bem, pronto. Aí matou. Por quê? Porque olha só, aqui o sinal da derivada está passando de positivo para... Então, nesse ponto crítico aqui, que é o ponto onde a função derivada se anula, nesse ponto crítico, pelo teste da primeira derivada, ele é um ponto de máximo local. Passou de positivo, tipo aqui, ó, passou de positivo para negativo. Então, ele é um ponto de máximo local. Tá bom? Aí, nesse outro ponto aqui, ó, x igual a 5, passou de positivo para negativo. Ele é ponto de máximo local também, pelo teste da primeira derivada. E nesse aqui, passou de negativo para positivo. Aqui, ele é um ponto de mínimo local pelo teste da primeira derivada. Deu para entender? Alguma dúvida? Estudem e até quarta-feira, tá bom? Um abraço.